esse brinquedo. Por que ele é aprovado para 6 meses em diante? Porque ele é um brinquedo monobloco, tá? Então ele é inteiro, ele não tem partezinhas. A criança pode botar na boca, ela pode pegar, não vai ter nada que possa arrancar, cair fora, né? Nenhuma ponta cortante, nada que possa machucar, e é lavável. Isso é bem importante. Assim, brinquedos para crianças pequenas tem que ter essas características. Só o brinquedo nesse formato já é importante. Então a gente vai se deter a costurar, a encher aqui tudo que for possível na fabricação dela. Ó, esse é o molde Frida Net. Como a gente não vai fazer essa parte dos olhinhos, então eu escolhi um tecidinho bem colorido. Ó, que ela já fica super simpática. E aí a gente vai riscar. É um tecido de 27 centímetros, porque eu deixei sobrando, né? Por 27 de largura, por 18 de altura, dá pra fazer toda a baleia. Então a marcação, o melhor lugar para deixar aberto, para desvirar, é embaixo, porque embaixo ela tem uma parte reta. Então lembrando, né, que iniciantes deixem 3 dedos. Fica mais fácil. Assim, dessa forma que nós vamos fazer hoje, só costurando e aprendendo essa parte, não precisa nem cortar ela antes de costurar. Então eu risquei, vou levantar aqui para ver se vocês conseguem ver, ó. Um risco todo simples e deixei os 3 dedos abertos aqui embaixo. Então a gente vai costurar ela toda a volta. É importante que seja feito com um ponto pequeno, tá? Principalmente por causa do rabinho, ó, né? Ela tem várias curvas aqui seguidas, ó. Então o ideal é que tenha um ponto bem pequeno. Provavelmente aí na maioria das máquinas ponto 2. Se for para vender, aqui é o melhor lugar para etiqueta, ó. Para uma etiqueta pequena, que não atrapalha, né, a estética do brinquedo, ó. E nem para ele parar. Então aqui atrás é o melhor lugarzinho que tem para botar uma etiqueta, certo? Vamos costurar? Então vamos colocar um ponto bem pequenininho na máquina. E no meu caso aqui todo para direita, né? Um pé de máquina, como eu sou destro lá, mas aqui a gente vai usar todo para direita. Essa coisa do pé de máquina, ela é muito relativa, né? Ela sempre dá uma insegurança. Um pé de máquina é exatamente o que? A gente percebe que isso é muito confuso para as pessoas. Algumas pessoas falam de 1/4 de polegada, outras de um pezinho de máquina ou o pezinho comum. Aqui a gente nem tá trabalhando com aquele pezinho normal, né? A gente tá trabalhando com a sapatilha geral. Então o que é normalmente um pezinho de máquina, a média para se calcular, né? Para entrar num bom consenso aqui, é todo para a direita, tá? Todo para a direita daqui. Então, se eu costurar aqui, eu vou me basear por um pezinho da minha máquina. Aí as pessoas têm uma dúvida, que é bem comum: ah, mas o teu pezinho de máquina não é igual ao meu. Isso, na verdade, não interfere, gente. O que interfere só é que todas as nossas peças vão ser feitas com o mesmo pezinho de máquina. Então, não tem que se preocupar que o meu pezinho de máquina é esse, o da Marion é aquele outro, o da Luísa é outro. O importante é que seja tudo feito com um pezinho da tua máquina. O que não vai encaixar é se a mão for costurada de um jeito, o braço, e o corpo do outro. Mas se tudo for costurado no mesmo sistema, o pezinho de máquina não é quem é quem, não vai importar. Então um pezinho de máquina para direita é empurrar toda a agulha para direita dentro do teu pezinho aí normal, tá? Se tiver uma alteração entre uma máquina e outra, vai ser milímetro. Vou começar a costurar, tá? Com pontos bem pequenos e vou fazer toda a volta. Não dá pra costurar em cima do risco? Pode costurar em cima. Inclusive eu, quando aprendi isso, que a gente podia fazer o traço de tal forma a costurar em cima, achei mais seguro e mais fácil. Dá sim pra costurar em cima do risco, tá? Eu não tenho hábito de costurar. A Marion gosta de costurar em cima do risco.
O que é importante de saber quando a gente vai trabalhar com qualidade, assim, com segurança, é que quando tu for costurar em cima do risco, não usa caneta escura, lápis escuro, porque quando tu virar o produto vai aparecer muito a sombra do que tu foi riscado, né? Eu prefiro me basear pelo risco na parte de fora e costurar, né? Eu venho margeando o pezinho da minha máquina no risco. Mas dá para costurar no risco, sim. Essa baleinha dá tranquilamente para costurar. E aí usa uma cor bem clarinha para riscar e uma coisa que dê para tirar, as canetas mágicas, ou bem clarinho, um lápis bem clarinho. Mas dá para costurar assim, tá? Então eu vou começar aqui embaixo. Ó, essa é a parte mais reta que ela tem. Eu vou começar aqui, vou fazer toda a volta com pontos bem pequenininhos. Ó, pra ela ficar com esse rabinho, que é o charme dela, é esse. Ela é fofa, isso, a caneta térmica é o ideal pra isso. E ela é toda fofa, ela é um brinquedo fofo, mas ela tem um rabinho que é uma característica da baleia, né? O rabinho pra cima. Arrematar no começo e no final, porque nós vamos virar, tá? Então vamos lá. Como ela é toda em círculo, não vamos ter pressa para costurar. Ela é pequenininha, ela é rápida para costurar. Vamos costurar bem devagar para ela ficar bem bonitinha, tá? Dá 3, 4 pontos e dá uma mudada. E aqui essa parte aqui, voltando para a parte do rabinho dela, eu vou fazer ela bem devagar, tá? Dá 2 pontos e dá uma giradinha, ó. Isso é bom para aprender a costurar devagar e fazer curvas também, ó. Dá 1 ou 2 e vai sempre girando. Essa pressa aqui, ela realmente é inimiga da perfeição. Porque ela é bem fechadinha, aquela curvinha. E vamos arrematar no final também. Vamos ver se vocês conseguem ver, vai dar bem pra ver aqui com a linha verde, ó. Por que ela tem que ser devagar, ó, e com pontos bem pequenos, pra gente conseguir acompanhar, ó, todas essas curvinhas. Então, dá 2, 3 pontos, dá uma viradinha, certo, gente? Aí ficou a abertura aqui embaixo. E agora vamos cortar ele com a tesoura de picote. Ou, se não tem tesoura de picote, essa baleia simpática aqui, ela precisa ser dado piques em todos os cantinhos, tá? Eu vou cortar um pouco com o picote e vou deixar essa parte mais difícil para esclarecer ele. Só uma parte para esclarecer para vocês. Depois eu vou largar ela também. Não, acho que eu trouxe, mas eu acho melhor desenhar outra. Não tem muito. Esse molde da baleia, ele tem free na net há muito tempo já. E ele nunca deixou de fazer sucesso. Ela é muito simpática. Uma coisa que eu quero falar pra vocês. Vamos à dica dos piques, né? Pra quem não assistiu os outros vídeos, ó, pra gente dar piques nesses cantos, sem o medo de errar, a gente coloca um alfinete deitado bem em cima da costura, bem aonde a gente costurou. Já vou mostrar isso. Vou pegar uma tesourinha menor. Ó, aqui é a parte que tava costurada, ó. Essa parte verde aqui é a costura. Então, eu coloquei um alfinete bem em cima da costura. Certo?
E vou vir com a tesoura e vou dar pix. Se eu não tenho a outra tesoura, né? A tesoura de picote. Então eu vou vir e vou dar pix. Então eu vou vir aqui e vou dar pix. Então eu vou vir com a tesoura aqui e vou cortar, vou dar pix nessas curvas. Quando eu encostar no alfinete, ela não corta mais, tá? Então, para dar pix com segurança, o ideal é fazer isso. Uma outra dica que eu quero dar para vocês também é que às vezes a gente tem medo de cortar, tem algumas pessoas que têm uma segurança de cortando, ó, e acabar pegando no tecido. Então, saibam assim, ó, que não é só a mão direita que trabalha para cortar. Então, dá pra gente segurar a tesoura, tá? Segurar firme como se fosse cortar e ir levando com a mão esquerda, ó, puxando o tecido. Então, isso ajuda a cortar, trazendo sempre o tecido para fora da tesoura, para quem tem medo de acabar cortando ali. Vou continuar com a tesoura de picote, né? Ó, gente, então assim, ó, eu tenho que cortar uma coisa grande, eu pego a minha tesoura, ó, e pego todo o meu trabalho aqui, ó, deixo minha tesoura firme e venho controlando o tecido da outra mão, para evitar que eu acabe cortando, né? Ó, então, como ela é toda curvinha, ó, toda cheia de curvas, ela tem que ficar toda praticamente com picotes próximos. Estava falando sobre que a gente gosta de costurar para dentro do risco, né? Não costurar no risco. Uma boa dica é, na hora de cortar, tirar todo o risco. Então isso vai ficar relativamente perto, não vai dar sobra de tecido para atrapalhar e ela vai ficar bem encaixadinha. Vamos virar? Ou desvirar? Vamos desvirar. Aqui ela é toda fácil de desvirar. Ó. Com os 3 dedos ela fica bem tranquila, né? Por isso que é importante arrematar bem no começo e no final. Empurra um pouco e puxa um pouco, né? Usa as duas mãos trabalhando juntas. E no rabinho, a gente usa o pincel, o hashi. Ó, então, o rabinho, ele é mais estreito na subida e depois saem as duas maiores, né? Então, ele é o único que vai dar um pouquinho mais de trabalho para desvirar. Por isso que na hora de cortar ele, de recortar, ele não pode ficar com excesso de tecido. Mas ele vai indo, ó, ele vai encaixando. Ó, e aí, quando ele aparece uma partezinha, ele já fica fácil. E aí a gente acomoda bem. Então, assim, ó, com um tecido fofo, não precisa nem se preocupar com os olhinhos, que também podem ser pintados, né? Se tá trabalhando com ferro, acomoda todas as partes, passa o hashi nos cantinhos, por isso é importante, ó, acomoda bem antes. Uma coisa muito boa para fazer isso é um pincel, porque ele tem a ponta arredondada, né? Então, ele, para chegar lá naqueles cantinhos, ele é melhor. Acomoda todas as costuras e lembra, ó, essa parte onde é a abertura, a gente não vai deixar ela para ajeitar depois no final. A gente já ajeita agora, ó, dobra ela, coloca para dentro e marca. Eu vou marcar com a unha aqui, ó. Poderia ser com ferro, poderia ser com frisador de patchwork, ó. E o que vai acontecer com isso? Ela vai ficar bem marcadinha, ó. E conforme a gente vai enchendo, a gente não corre o risco depois de... quando for costurar, fechar ela à mão, que ela vai ser fechada à mão, disso aqui se movimentar e a gente se atrapalhar. Então a gente já marca, bem marcado aqui, ó. E aí, conforme a gente vai enchendo, isso aqui não vai desmarcar mais. Ela já tá bem frisada, ó. Certo? Vamos encher.
a gente precisa que o rabinho fique bem cheio, né? Bem firmezinho. Então a dica é... Vocês viram porque não precisa ter pressa para costurar ela ali naqueles cantinhos? Porque ela é bem rápida, ela é pequena, ela é um monobloco, não tem que encaixar nada. Então ela é uma costura rápida, ó. Dá para costurar devagar, bem tranquilo. Vamos encher? Vamos encher então. O ideal, ó, com uma fibra boa, uma fibra siliconada, o ideal é a gente pegar uma bolinha. Não tem uma quantidade exata, tá? A gente pega uma bolinha e coloca lá numa das barbatanas. Ah, não é barbatana, é o rabinho. É, os pés aqui. Acho que essa aqui é mais ou menos o tamanho? Sim, é do mesmo tamanho. É a nossa. Só. É a nossa essa aqui, né? Uhum. 51 gramas. 51 gramas. Então assim, ó, super leve. Então significa que com 1 quilo dá pra fazer 20 baleias. Nossa, que beleza. Ó, então eu coloquei um aqui, ó. Ó, isso, na cauda, obrigada. Ó, eu coloquei uma bolinha aqui dentro, vou colocar outra aqui, tá? Não vou simplesmente socando enchimento geral. Por quê? Porque quando eu uso um enchimento, é que nem o travesseiro. Quando ele se acomoda, vamos falar sobre isso? Que isso é legal para quem não começou. Ó, se eu colocar todo esse enchimento lá dentro, ó, quando ele se acomoda, ele fica todo junto. E aí, normalmente, a gente percebe até no travesseiro da gente, na almofada, que a gente vai lá e ajeita e acomoda, né? Dá umas batidas lá na almofada para ela se acomodar. Por quê? Porque ela tende a ficar toda junta, ó. Ela vem se unindo lá conforme a gente vai usando. Um brinquedo é a mesma coisa. Então, se eu não tiver uma bolinha separada garantindo lá, ó, nessas partes pequenas, como um dedinho e cauda, ela vai voltar toda junta, né? Todo mundo junto e vai ficar vazio lá nas pontinhas, que seria a cauda aqui. Então, o ideal é que a gente deixe sempre uma parte pequena, nessas partes miudinhas, assim, ó, uma parte pequena de enchimento, uma bolinha. E aí, então, eu vou continuar enchendo, isso vai encostar aqui. Se isso voltar, se essa parte grande voltar, vai voltar, mas, ó, fica o pequenininho lá garantindo o enchimento da cauda, certo? Então, a gente vai colocar uma bolinha na outra parte da cauda. É um brinquedo simples, para quem não tem máquina né, que tem grandes pontos, que não tem ponto de caseado, que não está acostumada a trabalhar com termocolante, dá para se divertir. Todas essas aplicações lá da baleinha pronta podem ser feitas, né, de outra forma, que na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ó, então eu vou colocar aqui e aqui, certo? Vou pegar mais uma partezinha. Ó, uma partezinha de enchimento, também não tem um tamanho específico, e vou colocar aqui, ó, vou completando. Essa baleinha, ela é boa para encher essa parte aqui, ela é perfeita para encher com enchedor de boneca, tá? Eu não vou usar ele aqui porque eu quero mostrar para as pessoas que dá para fazer sem ele. Mas essas partes pequenininhas é bem bom para usar o enchedor de boneca, porque ele leva bem no cantinho. Mas dá pra fazer só com uma mão, ó. E aí eu vou empurrar pra perto daqueles que eu já coloquei. Até vou usar o hashi. Eu gosto de deixar ela bem firmezinha, tá? A baleia fica fofa, ó. Ela já começou a tomar, inclusive, a forma aqui da cauda, né? Vou colocar mais uma parte ainda pequena na emenda, ó. Essa partezinha aqui do rabinho. Quando eu coloco esse enchimento aqui, ó, nessa parte, eu empurro ele até ele vir aqui, tá? Eu deixo que parte de uma bola de enchimento esteja aqui em cima e aqui, pra fazer o que seria, sei lá, semelhante a um gargalo, né? E ó, então essa partezinha já tá bem firme, nada mais vai escapar daqui, e agora eu começo a encher a baleia tranquilamente. Tem uns tecidos coloridos aí, uns floreados, muito fofos assim, sabe?
que dá pra fazer umas baleias muito divertidas. E vai acomodando bem à vontade. O gosto é o teu. O importante, ó, é que aqui tenha esse enchimento. Porque senão, como ele é pequenininho, ele vai voltar todo pra cá. Ó, a Fábio tá dizendo que participou dos bonecos, né? Ó, ele vai voltar, vai sair daqui e vai ficar vazio o rabinho. Então, vamos cuidar dessa partezinha aqui. Aqui, aqui e emendando os dois, tá? E aí depois vamos completando. A fofura é a gente que dá, que escolhe, né? Então, uma boneca, um brinquedo simples de fazer, né? Relativamente simples, com cuidado, fofo, seguro. Olha só, gente, já tá pronto. Ó, não tira a fofura do brinquedo. Ó, pra criança poder brincar. Brinquedo unicamente com um tecido fofo e com um contorno que dá para reconhecer, dá para fazer forma, vários, né? Exatamente, o contorno tem a forma do bichinho, faz vários, né? Um cesto de brinquedos de pano para uma criança, imagina, um presente, ou para, né, para as crianças em casa, para quem trabalha com escola, enfim, e podem ser colocados na máquina de lavar e saem novos, né? É porque ela tá costurada, ó, com pontos bem firmes, um tecido bom, né? Então ela vai pra máquina e sai perfeita. Isso é um bom brinquedo, né? Um brinquedo seguro. Tá, eu só quero aproveitar para mostrar para vocês aqui, ó. Essa parte que eu frisei lá, ó, quando eu antes de encher, ó, a gente enche, manuseia e ela continua, ó, marcadinha. Então isso facilita na hora de fechar ou a mão ou a máquina, tá? Se fechar a máquina bem na beiradinha, não tem problema. Essa é uma parte reta que ela tem, ó, então é uma parte fácil de fechar, certo? Ela já tá fofa, ó, a gente pegou um coloridinho o suficiente para entender. E antes de fechar ela com pontos invisíveis, aí eu vou mostrar para vocês num papel. Então essas duas linhas retas eu coloquei expressando essas duas aberturas aqui, tá? Para quem tem alguma dúvida, pode facilitar com essa dica do ponto invisível. E qual é a regra do ponto invisível? A regra do ponto invisível, para facilitar, é que ele seja costurado reto. Então, o que determina o ponto invisível não é exatamente o tamanho dele. Ele não tem que ser pequeno, médio ou grande para ser determinado invisível. Ele tem que entrar e sair na mesma altura, na mesma localização, em ambas as partes, tá? Então, o que vai determinar é que ele esteja reto aqui, ó. Ele entre e saia reto de um para o outro. Então, o importante eu vou desenhar para vocês entenderem isso aqui. Porque as imagens nem sempre se... Tá? O importante é que ele entre e saia na mesma altura. Mas o que eu quero mostrar para vocês, ó, o que faz o ponto se tornar invisível é que ele faça o transpasse de um tecido para o outro em linha reta, tá? Então ele poderia ser menor aqui, um pouquinho maior, conforme a necessidade ou o que a gente consegue fazer, porque a gente vai treinando e vai melhorando. Mas o que determina o ponto invisível ficar bonito é que ele entre e saia reto, ó. Essa parte, os tecidos têm que ser reto. Não é como um alinhavo que a gente vai fazendo assim, né? E vai saindo mais adiante. Ó, como que a gente começa a fazer ponto invisível seguro? Aqui ela tá costurada no arremate. Ela tá arrematada até aqui. Então eu entro com a agulha, empurro um pouquinho o meu enchimento e entro com a agulha uns 2 ou 3 pontos aonde já tava arrematado, ó. Eu começo
aonde tinha costura de máquina. Isso vai esconder aquele primeiro nozinho, tá? Ó, ela tá costurada até aqui a máquina. Então eu tenho costura até aqui e ela começa uns 2 ou 3 pontos antes. O nozinho fica escondido aqui embaixo. E aí a gente vai partir com tudo bem fechadinho já. Até dá pra alfinetar, dá pra alinhavar, se sentir mais segura, pode ser feito, não existe uma regra. A regra é que a gente faça o que é melhor para facilitar o nosso trabalho com qualidade. Eu até peguei uma agulha grande aqui, tá? Mas é só para ficar mais fácil de visualizar. Então, ó, eu vou fazer o cruzamento entre um tecido e outro em linha reta. A linha vai estar reta. Eu vou sair mais adiante. Isso é feito bem na dobra do tecido, tá? Eu vou sair mais adiante e vou voltar lá pro outro tecido, pro outro lado, ó, reto. No mesmo lugar que eu saí, eu vou entrar. Que na verdade, isso é o que a máquina faz, né, Marta? Isso, a máquina entra... A gente, nesse ponto, tá substituindo o que a máquina faz. Então, ela entra aí. E ela consegue entrar e sair reta. Ó, gente, ele começa a ficar bem fechado. Porque ele entrou, atravessou os tecidos, né? Uniu os tecidos sempre em linha reta, tá? Aqui tá o fechamento à mão, ó. Ó. Então, ele entra e sai reto. E ele se esconde depois, certo? Vamos ver numa outra aqui. Essa aqui, todas elas foram fechadas à mão, ó. A gente não consegue mais, ó, saber exatamente onde começa e onde termina. Onde começa e onde termina, porque a gente começa dentro da costura e termina dentro da costura, tá? Vou dar uns pontinhos bem rápidos aqui pra mostrar o final lá pra vocês também. Isso vai levar uns 2 minutos, eu acho, no máximo. Eu não deixei o buraco muito pequeno para poder mostrar tudo isso, né? O que eu quero mostrar aqui é que quando eu puxar a linha para deixar ela reta, tudo vai sumir. Mesmo a gente estando costurando com uma linha escura, um tecido claro. Mas em termos da brincadeira, se a gente fechar a máquina e fechar retinho ali, né, com um bom acabamento, não tem problema. Ó, gente, essa costura que eu fiz agora, nem terminei, ó. E aí, quando eu esticar aqui a linha, ó, tudo vai sumir. Mesmo que a gente tenha feito com linha rosa. Então, a gente vai entrar 2 ou 3 pontos, né, dentro do final da costura. Por isso eu terminei, deixei aberto aqui pra vocês verem, ó. Aqui, daqui pra cá, ela já tá costurada a máquina. Então, a gente vai terminar a costura aqui e vai sair um pouquinho já onde tava costurada a máquina. E aí, a gente vai dar 3 nozinhos. Eu costumo dizer que o primeiro nó prende. O segundo é pra ter certeza. O terceiro é pra não haver discussão. Então, prende todo mundo. Então, a gente vai dar 3 nozinhos e vai sair com a linha, vai enfiar a agulha e sair com a linha lá adiante. Ó, tá aquela costuradinha bem firme, pontos pequenos fazem com que ela fique bem firme.